Estamos de volta agora com o quadro em Foco, com o Dr. José Eduardo de Oliveira. O assunto de hoje é percentual de gordura. E hoje o nosso quadro em Foco é um assunto que não sai da mídia, não sai do interesse das pessoas, que é a questão da porcentagem de gordura no corpo do ser humano. E para isso, tenho o prazer de receber o Dr. José Eduardo de Oliveira, ele que é educador físico e é doutor em saúde pública. Dr. José Eduardo, muitas dúvidas, né? Muitas ficções também com relação ao percentual de gordura, mas para as pessoas entenderem um pouco a questão desse percentual, gostaria que o senhor desse uma explicação. O percentual de gordura corporal é a forma como a gordura se acumula no corpo. De maneira geral, ela tem dois formatos, aquilo que a gente chama de o formato ginoide e o formato androide. Para a gente entender rapidamente, o formato androide ele é mais típico no homem, né? Ele vai se acumular mais na região da barriga, da cintura, e o formato ginoide é mais típico no sexo feminino. Ele vai se acumular mais nas coxas, nos glúteos, nos quadris, nas mamas. Esse é um tipo de percentual de gordura ginoide que a gente considera o subcutâneo, menos perigoso para a saúde. Já o androide, que é o mais típico no masculino, é aquela gordura visceral, aquela que pode desencadear alguma patologia relacionada a esse excesso de gordura corporal. Bom, a gente sabe que esse percentual de gordura muitas vezes é avaliado pelo índice de massa corporal. Para as pessoas saberem, né, como que funciona essa fórmula, uma explicaçãozinha. Então, o índice de massa corporal é um cálculo feito, né, de acordo com o peso corporal da pessoa, baseado na sua altura, né? Não é um dos índices mais fidedignos que existem, né? Ele serve como parâmetro aí pela Organização Mundial da Saúde para classificação de riscos de predisposição ao desenvolvimento de alguma patologia, mas não é o mais indicado. O mais indicado realmente é você avaliar aquilo que compõe o seu corpo, ou seja, aquilo que realmente é gordura, são vísceras, são músculos, é o sistema esquelético, né? E realmente você saber o que constitui o seu peso corporal. Para isso, hoje, nas academias, nas clínicas, existem as avaliações físicas, né? Para ver esse percentual através também dos instrumentos que são utilizados. Qual seria um índice para determinar uma obesidade? Porque a gente sabe que a obesidade tem níveis, né? Obesidade nível 1, 2, 3. Quais seriam esses índices? Sim, relacionado ao percentual de gordura corporal, são índices que já começam a cometer o indivíduo a um grande excesso de gordura corporal. Relacionado ao IMC, é aquilo que a gente considera acima dos 40 pontos, né? Aí já começa um nível já de pré-obesidade, podendo levar até a obesidade mórbida, que é aquela que já está predispondo o indivíduo à possibilidade de morte. Bom, a gente sabe que hoje, acho que o dia a dia, esse estresse todo que todo mundo está na correria de trabalho, vida pessoal, até mesmo as relações afetivas, né? Isso desencadeia um processo emocional muito grande da pessoa, que leva, muitas vezes, a uma alimentação sem aquela mastigação adequada, né, para a digestão do alimento, mas também leva a procura de comidas rápidas, né? Não tão saudáveis. O que o senhor pode dizer a relação a isso? Isso também é um outro problema que a sociedade contemporânea e competitiva, né, acaba nos impondo no nosso dia a dia, e a gente acaba recorrendo a uma alimentação que fora de casa, né, com menos tempo para fazer essas refeições também, então menos tempo para fazer uma digestão que já se inicia na boca, né? A gente acaba recorrendo a alimentos menos saudáveis, aos fast foods, né? E isso acaba desencadeando todo esse hábito social e econômico inadequado na nossa alimentação e na nossa qualidade de vida. Doutor, uma dica, né? Uma dica para ter pelo menos um pouquinho mais desse controle sobre esse percentual de gordura. Quais os profissionais a serem procurados, se necessário, de que forma a pessoa chegar a poder ter esse controle um pouco mais firme com a sua própria saúde?
Olha, a grande dica é que a pessoa se movimente, que pratique exercícios físicos, né? E nisso está imbricado algumas necessidades. Primeiro, uma avaliação médica, clínica inicial, né? Para saber se a pessoa está apta ou não a fazer exercícios físicos. Depois, buscar orientação profissional por uma equipe multidisciplinar, que pode ser um educador físico, que vai ser o profissional mais adequado à prescrição do exercício, e também ele pode contar com o apoio de um nutricionista para orientá-lo no que diz respeito à sua alimentação. E de uma forma ou de outra, né, não existe outra forma a não ser a alimentação aliada à atividade física. Quais assim as atividades físicas mais indicadas nessa queima, nesse gasto calórico para perder a gordura? Olha, Paulo, algumas atividades, os tipos de exercícios, ele realmente preconizam a queima de gordura durante a execução do próprio exercício. No entanto, isso não é o mais importante. O que a gente precisa deixar aqui colocado é uma pluralidade de movimentos. Tudo que a pessoa puder fazer que possa desequilibrar a balança entre gasto calórico e ingestão calórica vai estar contribuindo para o processo de emagrecimento e de queima de gordura. Então, tanto os exercícios aeróbios, as corridas, as caminhadas, as pedaladas, como os tidos como anaeróbio, a própria musculação, as ginásticas, os esportes de maneira geral, tendem a contribuir com isso, quer seja durante a realização ou no período pós-exercício também. Bom, resumidamente, uma boa alimentação e praticar atividade física. Agradecendo a presença do Dr. José Eduardo de Oliveira, o nosso quadro em foco de hoje fica por aqui.